Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Nem sem mais delongas, estamos aqui para mais uma escola bíblica em casa, né? Trazendo para nós 1 Coríntios 11, no versículo 23 e 24, né? Principalmente o 24, que traz para nós essa frase: fazer isto em memória de mim, né? Então vamos estar estudando, né? Editando neste texto para poder entender o contexto, porque texto sem o contexto é pretexto para a gente não chegar a lugar nenhum, não entender e até ensinar errado, né? Nós temos que zelar pelo que nós estamos aprendendo e para poder compartilhar com os irmãos. Presta atenção, hein? Então temos a compreensão que Jesus de Nazaré veio para resgate, para libertar e para juízo de um povo, né, de Israel, não é verdade? Nós vemos a incumbência lá em Ezequiel, ali a partir do capítulo 2, né, que foi dado ao Atalaia, né, quando ele estava ainda Atalaia Ezequiel, né? E vemos também Isaías 61, não é verdade? Que ele viria para a liberdade, né, libertar os cativos, não é verdade? De Israel, não é verdade? Então, no versículo 2 de Isaías 61, ele veio também para o dia da vingança do Senhor. Então, sabemos que Jesus era judeu. Então, ele veio para o quê? Para cumprir tudo que se fazia ali sobre a lei. Sobre a Páscoa, sabemos que os hebreus, né? Israel, hebreus é a mesma coisa, né? Eles comemoravam de ano a ano, né? Aquela liberdade, né, que foram tirados lá do Egito, né, e transportado para Canaã, do qual, né, aquele povo que saiu não alcançou. Isso é um outro vídeo, né? Sabemos que morreu tudo no deserto por causa da desobediência, e é só os seus sucessores que, junto com Caleb e Josué, entrou na terra prometida. Muito bem, presta atenção, hein? Então sabemos que hoje, trazendo para os dias de hoje, a religiosidade é este deserto, né? Que fica rodando em círculo, em divisão, e não vivem o que? Na unidade, para prestar atenção o que? Na visão. Oséias 4:6 diz que o povo sofre porque falta o que? Conhecimento. Eu estava falando de Israel. E hoje nós não queremos, né, morrer no deserto, né? Na ignorância, nas trevas, né? Nós já fomos transportados junto com Israel, já fomos transportados, né, das trevas, está lá em Colossenses, né, versículo 13 e 14. Nós fomos transportados. Então Jesus, ele transportou ou não? Transportou, porque Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Diz também em Mateus 11:13, né, que os profetas, eles profetizaram até João. De lá para cá nós temos que entender a linguagem, né, do que Jesus trouxe, não é verdade? Do que Jesus trouxe para Israel, nós pegarmos a visão do Cristo ressuscitado, que é o novo e vivo caminho, da aliança da graça, aliança eterna. Então sabemos, né, que Lucas não andou com Jesus, não é verdade? Porém, ele relatou tudo minuciosamente para aquele bambambam grego Teófilo, né? Que é todo o livro de Lucas e todo o livro de Atos dos Apóstolos, não é verdade? Sabemos que através de Lucas, Paulo, né, também ficou sabendo do aquele acontecido que foi o último jantar de Páscoa ali de Jesus com os seus discípulos, não é verdade? Então, que Paulo também não andou com Jesus de Nazaré. Então, já sabemos que a Páscoa era dos hebreus e não era para estrangeiro, era só para eles, né? Os aliançados, né? Os circuncisos. Presta atenção, hein? Então, Paulo, ele tinha instruído sobre o novo e vivo caminho, né? Lá em Coríntios. Mas, né, soube notícia que eles estavam assim, desgovernados, não entenderam bem o novo e vivo caminho e estavam fazendo o quê? Destruindo, né, a visão, destruindo a lucidez quanto o Evangelho de Cristo.
ia conversar com Coríntios a respeito, né, do povo de Israel, né? Do povo, os exemplos do povo de Israel, daqueles, né? Daqueles que só entendiam, né, das regras de Jerusalém, das regras, né, da casa do tesouro, não é verdade? Que andavam nelas. Então, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele começou a falar com eles. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignoreis que nossos pais estiveram, né? Porque Paulo também era judeu. Nossos pais, antepassados, né? Andaram também sobre a nuvem. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem, batizados na nuvem, não em água, como no mar, né? Com o que? Respeito a Moisés. Agora presta atenção no versículo 3 de 1 Coríntios 10, né? Todos eles comeram de um só manjar espiritual, porque a intenção de Paulo é passar para aquele povo, né, o reino espiritual, do qual ele foi ao terceiro céu, né, a terceira dimensão, que é outro vídeo, para poder, e trouxe. Então ele estava tentando introduzir, né, um evangelho do qual eles não conheciam, do qual ele mesmo perseguia. Não é verdade? Presta atenção, vai entendendo, hein? No versículo 5 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele continua falando, ele falou: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, né? Razão porque ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto. Então, trazendo para os dias de hoje, nós não queremos morrer no deserto, não é verdade? E não tem necessidade. Todas as informações estão aí, né? Basta querer, né, participar desta alegria do Espírito Santo que habita, que se move em nós, não é verdade? Então, a religiosidade, esse monte de estatutos hoje, né, estão o quê? Rodeando em círculo, porque pregam o evangelho que não liberta, né, do qual Isaías 61 disse que o evangelho, que é o verbo revelado, que era o Jesus, né, ele ia fazer o quê? Veio para libertar os cativos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no versículo 23, né, de 1 Coríntios 10, traz assim para nós: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são o quê? Lícitas, mas nem todas o que edificam. Paulo exortando aos 1 Coríntios, veja bem, ele não estava ali mandando, fazendo doutrina, dando regras para ele, mandando eles fazerem, não, ele estava exortando, né, por causa do comportamento deles, né? Eles eram israelitas, né? Eles eram judeus. E então eles estavam fazendo coisas que não eram, né? Não eram verdades, né? Não era de Jesus a verdade em verdade. Então Paulo estava exortando, vai entendendo. Então ali no capítulo 11, aqui no versículo 1, ele já fala para o povo, ele está exortando, ele fala assim, ó: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, porque foi ele que foi levar o novo e vivo caminho, o reino de Deus, né, para eles. Então, assim, lembra de mim e retendes o que? As tradições. Então, ele estava lembrando de quem? De Jesus? Não, estava lembrando de Paulo, que Paulo pregou para eles. Então, ó, lembrais de mim e retendes o que? As tradições, né? Não, vocês não estão mais, né? Vocês ouviram o que eu disse? Então, vocês não estão mais muito se ligados nas tradições, nos rituais, nos costumes aí dos judeus, né? Assim como vos o que entreguei, né? Quero, entretanto, que saibais o que ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça, o que? Da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Vai prestando atenção, para exortar. Agora preste atenção, eu vou ler na editora Viva, que é de melhor entendimento. No versículo 17, ele disse assim, ó: tem outra coisa, irmãos, com que não posso concordar com vocês. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos,
de comunhão, preste atenção. O que Cristo fez, Jesus fez na última ceia de Páscoa? Ali ele reuniu, né? Esteve ali em comunhão, em comum união com os seus discípulos, não é isso? Preste atenção agora no que Paulo está falando. Preste atenção mesmo, para entender essa frase, fazer isso em memória de mim. Né? Então ele diz, parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem o que? Mais mal do que bem a vocês. Tenho ouvido, né? Tenho ouvido que vocês têm discussão, que ocorre durante o que? As suas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente crer nisso. Mas o que? Suponho que isso seja o que? Necessário para que sejam conhecidos, né? Qual dentre vocês são que o aprovados por Cristo, né? Qual que entenderam a graça e vivem nela, não somente no falar, mas no praticar também. Então, preste atenção. Então, ele estava exortando ali, que eles não, o que estavam fazendo, aquela festa deles ali, não era, né? Na comunhão, porque a comunhão, aquilo que Jesus fez ali, reuniu os seus discípulos, né? Foi uma festa o quê? Ágape, né? Festa do amor ágape. Vocês sabem o que é amor ágape, menino? Presta atenção, hein? Então, o versículo 20. Eles ali, Coríntios, não estavam fazendo aquela ceia, né? Conforme Jesus ensinou, né? De comunhão, de partir do pão. Presta atenção. Por isso ele estava exortando. 1 Coríntios 11, versículo 20. Aqui na versão viva diz assim. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor. Está conversando com eles, está falando com eles, não está mandando, eles faz assim, faz assado, faz ritual, faz tudo. Preste atenção, quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, né? A ceia de vocês mesmos, porque não era nem ceia dos hebreus, né? Porque não tinha, o pão não tinha fermento, né? E agora, não, né? A mera coincidência, né? Não é... Porque aqui o pão tem fermento, e tem a divisão, e tem quebra-pau, e tem tudo, e tem problema. Né? Não é pão ácido, né? Entendeu? Presta atenção. E tem estrangeiro, é só dos estrangeiros. Entendeu? Só dos estrangeiros. Vai entendendo, né? Então a gente falando, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, mas sim o quê? 21. Mas sim a ceia de vocês mesmos, sem o que? Esperar o quê? Para repartir com os outros. Vocês não estão em conformidade, estão em comunhão, igual Jesus ensinou. De tal maneira que um não consegue obter o suficiente, não come, né? E sai com fome, enquanto o outro fica o quê? Embriagado, né? Assim, patorru, assim, o que leva essa pança tudinho, entendeu? Fica com fome. Isso realmente é verdade? Ele estava perguntando, Paulo perguntando para ele, é verdade que vocês estão fazendo desse jeito aí, dessa forma? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar o que? Desmoralização para a igreja de Deus e para não o que? Humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? Então vocês comem em casa, vem com a barriga cheia, já que vocês não têm controle. Entendeu? Vai ficar humilhando quem não tem, quem não trouxe. Presta atenção. Então, o que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Paulo está falando para eles. Ora, é claro que não vou elogiar. Não vou elogiar vocês. Presta atenção, o que Paulo está falando para eles. Aí vem o 23, ele fala assim, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa. Mas não para ele, porque ele não teve com Jesus Nazaré, né? Está falando, né? Porque informaram isso para ele. Então ele diz assim, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa. E que eu antes que já lhes o quê? Já lhes havia transmitido. Eu já tinha falado para vocês que ele recebeu as informações e tinha transmitido para eles como é que foi, como é que não é, entendeu? Como é que tinha que ser, né? Preste atenção. Então, ele está conversando com eles, né? Aí, porque eu transmito a vocês que não... Aí ele começa a relatar
Da forma que foi, né? Que o Tiago, Pedro, o Lucas falou para ele, todo ele aprendeu que é apanhado, então ele estava falando, olha, presta atenção, né? Porque cada versão, tem versão, você tem que ter mais de umas 3 Bíblias no mínimo, entendeu? Porque as versões, entendeu? Vocês vão vendo e vai, porque tem versão que você não consegue assimilar, entendeu? O que está escrito, presta atenção, é que eu estou olhando da Viva, que é bem clara. Então, o que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que eu não vou elogiar vocês, pois isto, 23 de 1 Coríntios 11, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa. Aí ele está relatando, aí que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite, aí está contando a história que aconteceu e que contaram para ele, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, está contando, dizendo, tomem, dizendo para quem? Que está contando a história que Jesus falou para os seus discípulos, tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim, né? Esse é o ponto, presta atenção agora. Presta bem atenção, abre a vida aí. Então vemos que foi apenas uma conversa, ali não está mandando, né, hoje a igreja, né, fazer aquele ritual, né, tá, vocês entenderam direitinho, né, quando está acontecendo ali com Jesus e seu discípulo, muito bem. Então fazer isso em memória de mim, né, que falam, que se repetem isso, então fazer o que em memória? Porque o que nós temos que trazer para nós? A visão que foi dito a eles, mas nós podemos sim trazer a visão. O que podemos? Aceitar que o corpo e o sangue dele, né, seja o único e suficiente benefício pelo pagamento sacrificial como resgate da morte eterna do véu, da origem carnal de Jesus. Entendeu? Ele vai voltar, ele não vai voltar a morrer de novo. Porque hoje fica todo mês a mês, a festa de Páscoa era ano a ano. Hoje, mês a mês, ficam anunciando a morte de Jesus de novo. O benefício, né, já foi feito, o sacrifício, né, ele já foi. João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele já foi, o Cordeiro Santo. Mas aí eles ficam assim, anunciando a morte de quem, menino? Presta atenção, o que você está fazendo? Então, fazer isso em memória de mim não é o ritual, né? Então, presta atenção, fazer isso em memória de mim é isso, é entender o benefício, né, do pagamento, e você está o quê? Em comunhão, no partir do pão, que é a festa ágape, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o sacrificial como resgate da morte eterna, transportado, né, para o que? O novo e vivo caminho, né? Transportando para o novo e vivo caminho, porque essa foi a situação ali de Jesus com o seu discípulo ali, naquela último jantar de ceia da Páscoa, né? Ali ele estava transportando eles das trevas, da lei, do pacto ali, para o que? O reino do seu amor, para a aliança eterna da graça, né? Que iria se cumprir na derrubada do templo. Isso é outro vídeo, né? Que Jesus pegou todo Mateus 24, leia Mateus 24, versículo 34 e 35, naquela geração nada ia se cumprir, até que tudo se cumpriu, entendeu? E se cumpriu, no ano 70 desceu, o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, ali veio concluir, né, na derrubada do templo do qual Jesus falou em Mateus 24, 1, não vê tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Filho do homem era uma expressão dos judeus, né? Pode ver lá em Ezequiel, capítulo 2. Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então vai entendendo, menino. Então é isso, fazer isso em memória de mim é vocês entenderem o benefício da cruz. Então, quando hoje não se entende o benefício da cruz, né? Até na época da Páscoa, vai lá em Êxodo 12, coisa que não tem nada com isso, não tem nada com os hebreus, menino, não tem nada do pão, um fermento, pão asno, e você não é circunciso, você não é Israel, e as coisas lá não eram para estrangeiro, menino. Aí, porque você não fala
Cordeiro Santo que já pagou o preço. Presta atenção, hein, que não lê lá Hebreus 9, Hebreus 10, que tu vai lá para Êxodo 12. Presta atenção. Isso na Páscoa, né? Porque todo mês tu fica anunciando a morte de quem? E fica fazendo o quê em memória? Fazendo, entendeu? Renovando o quê? Tu é soberano? Quem é soberano, entendeu? Já fez aliança eterna. Entendeu? Presta atenção, hein? Então é isso. Então, né, fazer o quê? Né? O que nós devemos fazer? Né? A comunhão, né? Fazer isto em memória de mim. Então, fazer isto em memória de mim. Fazer a comunhão, o partir do pão, né? Assim, ele é o quê? Reconhecido, não é verdade? Pelo partir do pão. Vou ler um negócio para vocês agora entender. Então, eles estiveram ali, né? Mas olha bem, presta atenção, mas não entenderam nada que Jesus fez na última ceia. Então, ó, vocês leiam, né? Aqui em Lucas 24, do 13 ao 35, para entender tudo. Mas vou ler aqui um para vocês entenderem aqui, ó, presta atenção. Eles iam o quê? Estão voltando, né? Os discípulos do caminho de Emaús. Você lê texto e contexto para entender. Então, aqui eles estavam entendendo. Então, ele perguntou a Jesus, né, que estavam tristes, né? O que é isso que eu preocupo? O que vocês estão entendendo? Que até hoje estão preocupados, esperando Jesus voltar. Entendeu? Até hoje, estou entendendo que Jesus é Espírito, que ele não entende que Jesus falou assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias, não temos isso contigo. Onde tiver 2 ou 3 a mais o meu nome, eu estarei, entendeu? Presta atenção, vocês não estão órfãos, João 14, vocês não estão órfãos, não vou deixar vocês órfãos. Os seus olhos, porém, estavam o quê? Como o quê? Que impedidos, né? Com até os dias de hoje. Eles ficam os olhos na religiosidade, então estão impedidos de entender esta graça, esse Cordeiro Santo, né, que já pagou o preço. Então, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhe perguntou Jesus, o que vocês estão preocupados, menino? Presta atenção. E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado fulano de tal, falou assim, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência deste o quê? Os últimos dias, né? E falou tudo o que aconteceu com o profeta. Quero que vocês prestem atenção aqui. Aí, quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele ainda chamou eles para entrar, né? Entrou para ficar com eles. Aí aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, né? Nós somos abençoados, menino, toda sorte de bênção, hein? Presta atenção, hein? Se alguém falar evangelho para vocês lá em Deuteronômio 28, corre deles, foge desses aí, tá? E tendo partido lhes deu. Então o que? Se lhes abriram o que? Os olhos. Aí que entenderam, né? O evangelho, realmente esse é o verbo revelado, né? O verbo se fez carne e habitou entre eles, eles não tinham percebido. E o que? Reconheceram, mas ele desapareceu, porque é espírito. Agora o véu da origem carnal tinha o que? Rasgado na cruz, né? Saiu, agora é o que? Espírito ressurreto, mas ele desapareceu o que? Da presença deles, entendeu? E disseram um que o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho que nos falava, quando nos expunha o quê? As Escrituras. E na mesma hora, né, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos, né, os 11 e outros com eles. Entendeu? Presta atenção, menino. Como é que ele reconheceu Jesus? No partir do pão, na comunhão. Lembraram lá do momento da ceia. Ele não mandou, Paulo não mandou ninguém beber vinho fazendo ritual nenhum. Ele estava continuando, exortando ele, falou.
De igual modo, estava contando o que aconteceu lá no livro de Marcos. Vou botar para vocês verem, entendeu? Aí ele estava contando. Ó, de igual modo, ele tomou o quê? O cálice. Olha, não é vinho. Tomou o cálice de vinho. Ele tomou o cálice de vinho. Agora, depois da ceia. Depois tinha acabado a ceia. Aí ele, entendeu? Depois tinha acabado a ceia. Aí ele pegou e falou assim, ó. Este cálice, é este vinho? Não. Este cálice, esse sofrimento, né? Lembra? Vou repetir, que Jesus lá na cruz falou assim, afaste de mim esse cálice, esse sofrimento. Este cálice é o vinho. O cálice que é o vinho, entendeu? O cálice que é o sangue. Este cálice é o que? É a nova aliança. Entendeu? Que estava sendo estabelecida ali, menina. A nova aliança. Mas o pessoal fica na religiosidade ritual, mas não alcança a nova aliança. Fica fazendo ritual e fica com a velha aliança. Entendeu? É a nova aliança, o que? Do meu sangue, que agora a aliança é eterna. Então não tem, o homem não é soberano, o homem não renova, não revoga, não faz nada. Ele que fez a aliança eterna. Façam isso em memória, já falei, né? Aceite esse benefício em memória de Jesus, do Cordeiro Pascual, que fez o sacrifício na cruz. Entendeu? Agora presta atenção. Lembre-se disso, olha. Presta atenção. Estava falando com quem? Com os foi falado aos discípulos. Jesus falou com os discípulos. Toda vez que o beberem, não fala toda vez que vocês beberem, porque cada vez que vocês comerem desse pão, não é carne, é pão, entendeu? Pão sem fermento, e beberem o quê? Beber esse vinho, ou beberem, entendeu? Isso é metáfora desse sofrimento, entendeu? Estão o quê? Anunciando a mensagem, o quê? Anunciando não é a morte, não é anunciando a morte de ninguém, anunciando a mensagem, entendeu? Eterna na cruz, menino, a mensagem que dá morte, é a mensagem. Mas assim, a hermenêutica da religiosidade ensina diferente, aí a pessoa entende diferente, entendeu? Então anuncia o que? A mensagem da cruz, entendeu? Morte, a morte que o jeito que ele sofreu, que ele morreu, o cálice, seu sofrimento, entendeu? Sofreu o que por vocês? Façam isso. Até o quê? Até o quê? Que ele venha como? De novo, como filho de Maria e José, Jesus de Nazaré? Não, até que ele venha o quê? Naquilo que ele pregou no reino espiritual. Ele ia rasgar o véu da carne e ia ser estabelecido o reino que estava próximo, o reino espiritual, o reino de Deus. Portanto, se alguém comer esse pão, né? Esse pão é um simbólico, né? Jesus é o pão da vida, está lá em João 10. Esse pão e beber desse cálice, entendeu? É metáfora. Jesus não é pão, Jesus não é porta, né? Lembra lá em João 10 também, ele é a porta. Não é verdade? Presta atenção. Vocês também não são ovelha. É tudo metáfora, entendeu? Tem que entender, menina. Linguagem de figura, metáfora. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice, ó, nunca é vinho, é o cálice, é o sofrimento, significa sofrimento. Nuvem, quando você vê escrito uma vez nuvem, significa juízo. Entendeu? Vem nas nuvens, vem com juízo. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor, de maneira o quê? Indigna, né? De maneira indigna, porque hoje em dia, né, não estão assim, estão indignos, porque eles não estão sofrendo, né? Ficam na religiosidade, entendeu? E não alcançam a graça, então tá assim, é indigno sim. Entendeu? Indigno, porque não está priorizando, né, pregar, né, a bênção sem medida, né? Ficam anunciando o que já foi abolido por Jesus, que é o pacto da maldição, né?
Então, se vocês é culpado que de pecado, entendeu? Porque Romanos 8 fala que nenhuma condenação há mais, mas se você fica anunciando, entendeu? Condenando, entendeu? Vocês não são indignos, vocês não estão dignos dessa comunhão, desse partir do pão. É isso que está falando. É por isso, entendeu? Que por essas confusão, que o homem deve o que examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de quê? De comer o pão e beber do cálice. Beber do vinho? Beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, né? Indignamente erradamente, na verdade, ser um idólatra, né? Viver na idolatria, idolatrando isso, idolatrando estatutos, idolatrando o homem, idolatrando não sei o quê, né? Como se fosse para Deus, né? Dizendo em nome de Deus, está indignamente. Entendeu? Presta atenção. Está comendo e bebendo o que? O julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, né? E alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, mas vamos dar examinar o outro, né? O outro que não é santo, é o outro que não vai para o céu, é o outro que é isso, é o outro que é aquilo, é o outro que vai sentar no banco, é o outro que não sabe de nada, é o outro que é endemoniado. Examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser o quê? Julgados e punidos. Presta atenção, hein? Então, Paulo, em 1 Coríntios 11, não estava fazendo doutrina, né? Estava querendo que eles entendessem que o reino, né, do ressuscitado era espiritual. Romanos 12, para concluir este vídeo. E agora, irmãos, quero escrever sobre, né, sobre os dons o quê? Espirituais, porque dom disso, eu sou isso, eu sou aquilo outro, honra disso, honra daquilo, né? Isso, a carne entende, né? Os títulos. Mas Efésios 4:11 fala dos dons espirituais, né, para aperfeiçoamento dos santos. Pois não o que? Desejo que vocês sejam o que? Ignorantes, né? Ignorantes, presta atenção, hein, menino? Vocês leiam todo 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 15, que é o mais importante, né? Que é assim, a revelação, é exatamente o evangelho, né? De Paulo. Mas aqui para concluir, né? Para entender esse reino espiritual, que é o que interessava para Paulo passar para aqueles que não criam, e é o que interessa para nós hoje que somos da Aliança da Graça. Ninguém falando pelo poder do Espírito de Deus pode o quê? Amaldiçoar. Como é que da mesma boca não pode jogar 2 tipos de água? Se fala de maldição, se fala de Deuteronômio 28, não é o Evangelho de Cristo, né? E ninguém pode dizer, né, Jesus é Senhor, a não ser que seja o que? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá o que? Diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Fechando a unidade da fé. Você está realmente na aliança da graça, no falar e na prática? Efésios 4, por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam que de maneira que digna que da vocação, né? Vocês não têm título, vocês têm dons, né? Da vocação a que foram chamados, né? Com toda o que é humildade, né? Não com soberba, né? Não com a sabedoria humana, com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? Não achando que você é melhor ou pior, entendeu? Não, sem contenda, suportando, né? Isto é o amor ágape, né? Se você não amar o seu irmão, né? Dizer que ama a Deus, você está mentindo. Fazendo tudo para o quê?
para o que? Preservar a unidade que do Espírito. Se você é dividido, você não tem unidade nem na fé nem no Espírito. Que Espírito é esse? Dividido. Entendeu? É minha casa aqui, minha casa ali. Fazendo tudo para o que? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Sem a qual ninguém vai ver a Deus. Hein? Há somente o quê? Uma nação, um corpo. E uma só o quê? Um só é o Espírito, como também é uma só que a esperança para a qual vocês foram que chamados. Há um só o que? Mestre. Uma só fé. Né? Nós estamos na aliança da graça. Não adianta você ir lá dizer que Malaquias, Melquisedeque era tipo de Cristo. Nós já estamos em Cristo, menino, você não viu, não? Entendeu? Uma só fé, um só batismo, né? Na verdade é João que batizava com água, mas aqui é na palavra, entendeu? Um só batismo, um só Deus, né? Um só soberano, você não renova nada, entendeu? Você não revoga nada, entendeu? Um só Deus, um só soberano e Pai, né? Nós estamos ligados, todo mundo ligado à videira verdadeira. Pai de todos, o qual é sobre todos, todos da fé, age o quê? Por meio de todos, ele se move em nós, mas aquele que está em nós, entendeu? Não vai vir de lugar nenhum, preste atenção, lembra que ele falou para a mulher samaritana, ó, vai vir tempo que você não vai adorar nem em Jerusalém, nem na denominação aqui, nem ali, nem acolá, é adorar em espírito e verdade, entendeu? Onde tiver 2 ou 3 mais em meu nome, ali eu estarei, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está o quê? Em todos. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva.